Bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássicos Show, nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Antes de começar, a gente tem um aviso importante. A gente vai começar a colocar um episódio bônus num site especial, e que é uma plataforma de conteúdo e tal, é de graça, então não precisa se preocupar. Eventualmente a gente vai botar os conteúdos para membros também. E lá vai ser pra gente discutir uns assuntos mais comentários, assim, algumas coisas que o YouTube não gosta que você fale muito. Hoje a gente vai falar do fato que estão tentando cancelar uma influencer porque aparentemente o avô dela era o torturador do Rubens Paiva, Exato. que é o cara que era deputado e foi morto na ditadura militar e tem um filme agora que tá super badalado e tal. E é engraçado como que estão tentando cancelar uma influenciadora de moda que tem tipo 1 milhão de seguidores e tal. Exato. Então, tipo, é bom que, né, a gente, enfim, eventualmente a gente vai ter que sair do YouTube, né, galera? Então você pode ajudar a gente, você vai entrar nessa plataforma completamente gratuito e vai ter conteúdo extra. E a gente vai juntar também com o pessoal do programa de membros aqui do YouTube e a gente deve começar um clube do livro lá também. Então, Exato. provavelmente. Então, se você tiver interesse... É isso. As empresas de evento de todo tipo de influencer, artista, receberam descontos milionários de imposto. Quanto você recebeu de desconto de imposto? Que rosca. Pois é. Então, pra quem não sabe, infelizmente isso não foi noticiado pela Folha, então a gente tá tendo que pegar uns jornais aleatórios aqui, então no Gazeta do Povo. Várias empresas de influenciadores e cantores e artistas receberam incentivos fiscais desse PERSE, né, que foi uma lei passada para dar abono fiscal para empresas de Eventos que, de forma eventos. geral, que foram impactados na pandemia, né? Sim, e aí, cara, tem muito influenciador que recebeu muito dinheiro, né? Sim. O destaque máximo é essa Play 9 do Felipe Neto. O que é engraçado, né? O nego bota 100% no colo do Felipe Neto, mas essa Play 9 não é só dele, né? É dele e de várias outras pessoas. Ele é minoritário, inclusive, É. mas... Isso é porra, uma empresa giga de agenciamento de influenciador, né? Exato, tipo, é imenso, imenso, imenso. Essa Play 9 e aquela Mind 8 que no início do ano que os caras falavam que estão controlando os rumos da internet no Brasil, eles têm uma boa parcela mesmo da tipo, a influência digital que existe, Sim. assim, mas é isso, né? Ainda estão meio que sendo abonados pelo governo, né? Meio esquisito isso, Sim, sim. de forma geral. Mas é importante, acho que afastar de cara, assim, cara, o PERSE, ele foi uma medida proposta, assim, surgiu lá na Câmara dos Deputados. Porque realmente, pô, a pandemia impactou pra cacete o setor de eventos, setor de cultura, de forma geral, meio que foi desarticulado, colapsou. Pô, imagina, 2 anos sem fazer um evento, uma empresa de evento, 2 anos sem faturamento, vai quebrar. E aí algumas conseguiram se manter, se endividaram no cacete. E aí os deputados falaram, vamos fazer o PERSE aqui, PERSE, sei lá. Vamos fazer um abatimento fiscal grotesco, assim, para todo mundo que quisesse cadastrar, etc. Isso foi uma pauta que surgiu no governo do Bolsonaro ainda, já antevendo os impactos do Covid. E aí no governo do Lula foi onde quando a peteca, né, estourou, né, de verdade, que foi quando o Lula tentou travar esse projeto, né? Então você pode ver aí, a galera que vê mais jornal normal, tá vendo que a briga toda do Haddad, de forma geral, tem sido contra a renúncia de receita, aumentar a arrecadação do Estado brasileiro. E aí, porra, quando ele viu que, se eu não me engano, o montante total eram 15 bilhões de isenções. Sim, cara, era um fator muito alto, aqui deu 9 9,5, bilhões. né? Mas eu vi relatado um número mais alto também. Mas era na casa de entre 10 e Porra. 15 bilhões de reais, né? Exato. E aí, quando o Haddad viu lá essa linha de incentivo fiscal, ele falou, porra, não pode passar, vamos travar. Falou com o Lula para tentar travar, travou a princípio, e os deputados derrubaram lá a medida provisória lá que o Lula tentou passar para evitar. Então acabou rolando de qualquer jeito. E aí tem muita gente que está colocando, mas isso foi um negócio capitaneado mais pela direita, etc. É uma coisa que é legal do governo Bolsonaro, mas mais ou menos, né? Meio que... se você pensar pela medida em si, não é nenhuma parada burra, nenhuma parada injusta, né? É que, tipo, indústria de eventos, indústria cultural ainda emprega gente. E realmente, os caras conseguiram... Exato, e tipo, você pode falar, mas na pandemia todo mundo se ferrou. Sim, todo mundo se ferrou, mas os caras se ferraram muito, né? Foi Exato. bizarro. Aí você dá um incentivo fiscal, nem é a coisa mais injusta que você pode fazer, né? Porque esses caras empregam pessoas, Sim, né? e eu acho que vale a pena falar também que, por exemplo, aqui o Léo Siqueira, que é um cara que eu gosto bastante, ele acabou relatando uns artistas mais de esquerda que receberam essa grana. Só que não foi só nego de esquerda que recebeu, Não. e o próprio Léo Siqueira, em defesa dele, ele fala isso em outros tweets, né? Mas, por exemplo, o Gustavo Lima, ele famosamente não é um cara de esquerda, né? De direita, ele é tigrinho de direita. Ele é ligado à galera do agro, ligado ao Caiado, etc. Ele é amigo íntimo do Caiado e do Cássio Nunes, ministro do STF, né? Os dois estavam na festa dele no iate lá em Santorini. Mas teve multinacional que ganhou, teve o iFood, foi o maior beneficiário, bizarro, né? Porque, cara, se a ideia é você dar dinheiro para as empresas que iam quebrar durante a pandemia, mano, o iFood foi a empresa que mais lucrou na pandemia, assim, não é possível, sabe?
E foi quem mais teve renúncia fiscal, né? Mais de 300 milhões, o que é surreal, assim. Imposto. Pô, Então, quer dizer que esse benefício não foi bem dado, né? Exato. Não, e o Madeiro é de direita também, né? O cara lá, o Júnior Durski, ele é um fãzaço do Bolsonaro, e inclusive ele tava super mal das pernas. O Madeiro tava numa situação ruim, assim, financeira, tinha revertido o IPO deles e tal. E aí ganhou 69 milhões, a Azul, porra, empresa aérea, cara, também outra que tomou trolha, o hotel tomou trolha também. Então todo mundo meio que tem algumas isenções aí que são melhor colocadas. Aí Beto Carreiro, eu também ficou 2 anos sem receber visitante. Sim. E aí, beleza, né? Ok, eu acho que esses aí são os bons, as boas deduções de imposto, sabe? Só que, obviamente... E aí teve os artistas também, que é o que o Léo Siqueira detalha Exato. aqui, né? Que a parada é Brasil, né, cara? Então, por mais que o per se fosse uma ideia boa na teoria, obviamente ela está sujeita a ser lei de Gerson usada, né? Sim. Então, E aí ele tenta falar que é o mensalão dos influencers e artistas, eu acho que é forçação de barra, forçação de colocar barra isso. total. Mas aí ele fica aqui, o Emicida, o cara ganhou... quanto dinheiro que ele falou aqui, cara? 260 mil. Pablo Vittar ganhou 700 mil, né? Gregório do Vivier ganhou 100 mil. Fábio Porchat, 750 mil, sabe? Então, realmente, cara, isso é uma coisa que dá, desse ponto de vista meio populista, é muito fácil de atacar, que é o que o Léo Siqueira tá fazendo aqui. Ele tá só metendo malho. Luísa Sonza aí, ó. Luísa Sonza, 560 mil, entendeu? E outras pessoas também mais à direita, assim, no Twitter, estavam falando, pô, e o empresário da indústria que não recebeu nada e etc. E de fato, cara. Então, esse tipo de coisa é meio ruim, né, cara? Porque fica com esse gostinho, tipo, pô, você tá dando dinheiro pros caras que são famosos, super ricos e tal. Tipo, cara, foi mal, mas o Gregório do Vivier provavelmente não precisa desse dinheiro, entendeu? E são umas empresas muito pequenas também, cara, que receberam essa isenção, né? Então, isso que é mais curioso. Então, deixa eu ver. Teve alguma pessoa aqui que ele fala que que a pessoa tinha uma empresa muito pequena que recebeu isso, sabe? Então, pequeno eu digo em número de funcionários. Deixa eu ver se eu acho alguém aqui, cara. Aqui, ó, Ludmilla, né? Sócia da empresa Sem Querer Produções Artísticas. Empresa com 9 funcionários, né? Que recebeu 5,7 milhões, entendeu? Tipo, pô, isso já é meio esquisito mesmo, sabe? Sim. Tipo, pô, 5,7 milhões, ela provavelmente não ia demitir ninguém se não fosse por esse imposto, sabe? Cada funcionário tá ganhando meio milhão, né, por ano, é meio doideira. Parece que você tá só fazendo uma transferência de renda do Estado pra Ludmilla, que meio que é o que aconteceu, né? Sim, eu acho que seria até um argumento mais liberal econômico, que meio que tudo isso né? É meio que você tá pegando dinheiro do contribuinte e você tá meio que jogando pro big business, né? E de certa forma é isso mesmo. Por exemplo, Novos Clássicos, a gente trabalha com 2 pessoas, não são nossos funcionários exatamente, mas... Não são nossos funcionários, não tem vínculo trabalhista. Sim, então, foi o que eu falei, a gente trabalha com 2 pessoas. Se fosse dar se a gente ficasse maior, quantas pessoas no máximo a gente ia conseguir colocar, entendeu? 10 pessoas? 20 Consigo pessoas? visualizar 150 pessoas tranquilamente. Entendeu? É isso, tipo, cara, é um business que não envolve tanta gente assim, entendeu? Sim, não é uma parada de escala, né? Exato, não é uma parada de escala. E aí, no caso da Ludmilla e tal, meio que menos ainda, cara. A fama dela é muito impulsionada por, tipo, a Globo fala dela. E aí, não tem escala. Aí você vai dar uma isenção milionária, isso é ruim, né? Eu acho até engraçado, cara, como que a galera mais de esquerda não tá mais revoltada com isso, porque se eu fosse um esquerdista mais raiz, assim, eu ia estar, cara, eu não acredito que o Lula realmente tá dando dinheiro pro Felipe Neto, pro Gustavo Lima, pra essas pessoas e cortando o dinheiro da universidade, cara. Sabe? Por que ele tá fazendo isso? Então, nesse corta-corta aí do Lula, tem até setores que são tradicionalmente de esquerda que estão sofrendo corte. Só que tá sendo uma coisa meio esquisita, assim, né, cara? Sim. O Lula tentou, né, lutar na medida que pôde contra isso, mas o que parece é que, tipo, na medida que ia passar, ele falou, cara, não dá só pra beneficiar, quer dizer, eu vou aproveitar essa oportunidade, tipo, tudo isso é perfeitamente legal, né, mas eu vou enquadrar também a classe artística, e, tipo, todo mundo que tem um mínimo, assim, de capacidade analítica de política brasileira e é honesto, sabe que, cara, a metodologia do PT é muito baseada em classe artística e classe cultural também, então... o processo de fundação do PT e todas as campanhas do Lula foram sempre coadunadas, né? Sempre abaixo-assinado dos artistas esclarecidos e tal, sobre Sim. que tipo, tem que apoiar o Lula, entendeu? E meio que isso não mudou, né? Tipo, os artistas mudam, mas a metodologia não. Então... Sim, mas também essa metodologia é uma metodologia que está cada vez mais se mostrando falha, né? Então, nos Estados Unidos, os democratas tentaram fazer isso, né? Que era o motivo que a Kamala Harris fazia comício com a Beyoncé, fazia comício com a Cardi B. Os caras assim só não deu resultado, né? Eu acho que aqui no Brasil, cara, tá mais desmoralizado ainda, assim. Lá,
o monolito cultural, ele ainda existe, Sim. ele ainda tem uma certa força. Ele não é concentrado igual aqui no Brasil era antigamente na Globo, lá espalhado entre New York Times, CNN, MSNBC, o cacete Hollywood e tal. Só que existe a parada, sabe? Aqui no Brasil meio que nem existe, assim, cara. Quem vai realmente acompanhar, tipo, liga pra opinião política do Felipe Neto, sabe? O Felipe Neto é uma figura que, cara, sabe? Todo mundo que tem o mínimo de bom senso acha ele uma pessoa nojenta, assim, entendeu? Enxerga ele como sendo uma cobra, um cara que... Horrível, né? Horrível, que só tá indo pro... Só tá querendo se aproximar do poder pra conseguir benefícios. Não, eu acho engraçado que a relevância na internet que ele tem, o canal dele no YouTube é meio um canal infantil, entendeu? É, cara. Então não tem, eu nem sei se é tão claro o pipeline, tipo, criança que assiste Felipe Neto, pra, tipo, as opiniões do Felipe Neto. Eu só vejo ele arrumando problema na internet. O Felipe assim, Neto, ele tem as pessoas que ligam, dão a mínima pra opinião política dele, né? As pessoas que ele consegue influenciar, são as mesmas pessoas que ligam pra choqueio, pra essas páginas de fofoca, assim, entendeu? É pouca gente, né? Que é um grupo restrito, exato. Exato, e aí tipo, acaba saindo caro demais esse tipo de apoio da classe artística hoje em dia, que está completamente desmoralizada. Inclusive, uma cena que não era comum é ele hostilizando diva pop hoje em dia, né? Tipo, o pessoal mais ideológico da direita, cara, mano, odeia, assim, boicota. Tipo, o cara tem nojo da Ludmilla, tem nojo da Luísa Sonza. Eu não ligo particularmente para as pessoas. O Felipe Neto, cara, é uma parada que me pega um pouco. Você odeia. Porque eu tento bloquear. O Felipe Neto ele tá bloqueado no meu Twitter, só porque eu não quero ver o tweet dele. Uhum. Eu tenho a palavra Felipe Neto bloqueada também, porque eu não só não quero ver o que ele fala, eu não quero ver pessoas falando sobre o que ele fala. Porque ele só fala merda. E sempre que o Felipe Neto, sempre que passa um tweet na minha timeline do Felipe Neto, eu digo, pô, se desse pra medir a minha pressão sanguínea, tá ligado? Sem dúvida ela aumenta, entendeu? E mesmo assim, cara, no meu Twitter continua aparecendo nego printando e aí acaba indo pelo meu filtro de bloco, porque a pessoa se refere ao Felipe Neto como Lenipe Feto, ou tipo FN, entendeu? E aí entra eu só fico Mas eu imagino que... E eu nem particularmente ligo pra essas paradas, eu não sou a pessoa que fica odiando artista. Absolutamente não sou. Cara, já teve umas pessoas que a gente conheceu ao longo da nossa vida aí, que eram umas pessoas mais de direita que ficavam nessa parada de que isso, cara, você tá ouvindo música do Chico Buarque, como assim? Eu tô tipo, porra, eu tô ouvindo a música do Chico Buarque, a música dele é boa, porra. Chiquinho Buarque, mano. Entendeu? Então eu não sou esse tipo de pessoa, e mesmo assim isso já me afeta, cara. Eu já tenho um ódio do Felipe Neto, entendeu? Do Nelipe Feto. Do Nelipe Feto. É a mesma coisa, sabe? Você vai ter a Ludmilla falando de você, o Gregório do Vídeo. Tipo, cara, quem liga pra essas paradas? Exato. Só que o que me incomoda é que, tipo assim, não é nem que eu acho que esses caras têm um impacto real assim na sociedade, porque eu sinto que a verdade clássica já retornou, entendeu? Sim. O Platão já tinha dito, os romanos já sabiam. Você não ouve artista. A opinião de artista não importa, entendeu? Nunca importou. No mundo clássico, o artista ele era marginalizado na sociedade, entendeu? Só pela capacidade de simular e mentir, assim. Meio que a visão que os clássicos tinham, eles apreciavam a arte, mas eles sabiam também que o artista, ele meio que, cara, ele faz uma renúncia ali para poder viver a parada. Então ele vira um mentiroso e você nunca deve ouvir o que ele diz. E tipo, se você não pauta a sua vida dessa forma, fica a sabedoria aí. Então nem acho que o impacto deles é tão importante assim. Só que, cara, esses caras são os fariseus do nosso tempo, ao mesmo tempo também, sabe? Então eles têm as exigências, a régua moral, assim, mais alta possível. São extremamente severos, são julgadores, são canceladores, quero dizer. E, cara... São pessoas horríveis, né? Mas nada disso é genuíno, entendeu? Sim, porque... Caralho, é o que eu falei, mano. Se a gente tivesse recebido um incentivo, a gente não paga isso de imposto, nem vai pagar em muito tempo, mas 14 milhões de benefício fiscal, mais tipo, isso é mais 14 milhões de receita. Sim. Porra, qual a autoridade moral que eu tenho pra falar qualquer coisa sobre o governo ou não sobre o governo, sabe? Como é que eu posso ser um cabo eleitoral do governo e estar recebendo esse tipo de benefício por detrás? Sim. E eu acho que isso só vai revelando cada vez mais a porra da hipocrisia. O Felipe Neto, inclusive, Mas é engraçado, né, cara? Porque o Lula tentou travar a parada. Exato, cara. Lula tentou matar. Mas é aquilo, né? Dado que passou, a boiada vai passar. Tu não vai pegar um boi pra você? Lógico. É isso, então. E aí foi o que aconteceu. E aí jogaram 14 milhões no colo do Felipe Neto. E tipo, cara, o Felipe Neto, a gente vai falar agora na próxima notícia, se você tá no Spotify, e amanhã, né, se você tá no YouTube. Mas o Felipe Neto virou o best friends forever da Janja. A Janja ele tá usando a Janja para legitimizar a presença política dele, formando o janjismo cultural, né, que é, porra, Sim. uma coisa maldita, assim, pro Brasil, né? Tipo, é o tio França da esquerda, assim. Sim. E... cara, isso só não deveria ser tolerado de forma alguma, entendeu? Eu não sei se... por exemplo, tem alguns fatos que acontecem, dados que eu não sei quão verdadeiros são, mas o Felipe Neto lançou o livro dele. Ele está tentando se lançar como intelectual público.
Inclusive a foto... exato, sim. Eu tô à beira do suicídio também. O Felipe Neto quer se lançar como intelectual público, né? Um pensador público e tal. É um intelectual público. Eu tô repetindo para digerir, sabe? Inclusive, essa é a fotografia que tá aparecendo aí na tela, é o lançamento do livro dele, que é Como Lidar com o Ódio. Eu medi a tua pressão aqui, pessoa, tá um pouco alterada. Sim, tá um pouco alterado. Seria hilário, a gente ia fazer... A gente ia comprar um bagulho daquele de monitor de pressão e medir, tipo... A gente tá fazendo uma notícia falando sobre o tio França, aí a pressão tá lá, pô, pressão incrível lá, 12/8 perfeito, tá ligado? Faz a notícia do Felipe Neto, tipo, caralho, 30 por 20, entendeu? Sim. E aí, voltando, o Felipe Neto tá tentando se lançar como intelectual público. E aí, ele lançou esse maldito livro dele e, cara, parece que foi o maior lançamento da história da Companhia das Letras. Companhia das Letras, que é uma das edições, é uma criba, né? Brincadeira. Mas se você não tem o hábito de ler, a Companhia das Letras é uma das editoras mais tradicionais desse país. Mentira, que foi a maior lançamento da história. Mas quem tá comprando isso, mano? Entendeu? Quem tá? Eu não sei também. Eu não sei. É por isso que eu fico assim, entendeu? Porque o Felipe Neto nem é cool, cara. Não. Sabe, é a merda mais establishment possível, entendeu? Não, ele não é cool em nenhum aspecto. Mesmo se você for um cara esquerdista, sabe? Sim, esses caras esquerdistas que ficam dando rolê na Paulista, lá em São Paulo, usam óculos grossão e tal. Você vai ter o livro do Felipe Neto na tua mesa pra mostrar que você é maneiro? Não vai, cara. Então, sabe? Você vai comprar um livro do Deleuze, assim, do... O Gattari, tá ligado? Exato, cara. Tipo, é vergonhoso. Eu também sinto isso. Só que talvez, cara, a gente esteja fora da parada. A gente tá fora da parada. Tá fora da parada, com certeza. Então talvez o janjismo cultural tenha emplacado, cara. E o cara. Felipe Neto realmente esteja se encaminhando para Sabe quem eu imagino? Intelectual public. Sabe quem eu imagino que pode ter comprado esse livro? É porque... Ele mesmo. Eu consigo imaginar isso. Eu consigo imaginar isso também, mas eu acho que tudo no mundo é feito de hierarquias, entendeu? E da mesma forma que tem uma hierarquia muito zoada na direita, intelectualismo na direita, que é 95% das pessoas são muito retardadas e tem tipo um 5% que fica tentando tipo nadar meio que num mar assim de petróleo e tal, afundando. Na esquerda você tem uma hierarquia mais equilibrada entre tipo pessoas no topo, tem uma elite mesmo. Tem uma elite mesmo e tem uma base que acaba fazendo parte de coisas culturais que são meio esquerda coded, mas não são necessariamente esquerda. Então, sei lá, tem o Podpah, é uma coisa levemente esquerda coded, assim, dependendo do tipo de programa que a pessoa assiste na Globo, é esquerda coded, choquei a esquerda. E aí, beleza, esse cara que assiste Podpah não vai comprar o livro do Felipe Neto. Essa pessoa não lê, sabe? A pessoa talvez não saiba ler. Você assiste Podpah, cara, entendeu? O alto intelectual da esquerda, que é o cara lá que usa óculos grossos, fica dando rolê na Paulista e tal, não vai comprar esse livro. Porque se ele quiser ser porque esse livro não vai agregar nada pra ele, e se ele quiser tirar onda, ele compraria o Deleuze, whatever. Só que tem uma camada, cara, do mid-wit de esquerda, assim... É muito grande, né, que é grande, cara, exato, é uma camada grande, que a pessoa talvez realmente compre isso, a pessoa fica acreditando nesse discurso, essa parada de ódio e tal, é o cara que talvez não tem um refinamento pra ler o Gessé Souza, entendeu? E ele lê, tipo, o Gessé Souza paraguaio, que é tipo o Felipe Neto, é uma versão muito deturpada da parada, e é o Felipe Neto. É o mesmo tipo de pessoa que fica assistindo aquela série que teve do She-Hulk, sabe? Não fizeram uma série que era Hulk mulher? Eu nem sei direito dessa parada. Cara, eu quero que o mesmo tipo de pessoa que assiste o Hulk mulher é o tipo de pessoa como o livro do Felipe Neto. O mesmo tipo de pessoa que assiste o futebol feminino, que fica nessa de não, nós temos que apoiar o futebol feminino, bababá, é o tipo de pessoa que compra o livro do Felipe Neto. Entendeu? Cara, e o pessoal que me assusta é que, tipo, tá acontecendo na frente dos nossos olhos, entendeu? Sim. O livro dele é um sucesso editorial. Ele palestrou na feira literária, no Festival Literário de Paraty, que é o festival literário mais prestigioso desse país. Ele teve um painel lá. Ele é o braço direito da primeira-dama do Brasil. Ele é o amigo gay da Janja? Ele é tipo um amigo gay hétero da Janja, entendeu? Não sei, enfim, acho que não sei. E a Janja é tipo o epítome, assim, da alta cultura agora, né? A gente vai falar sobre isso amanhã. Então, cara, meio que tudo tá desenhado, apontado pro Felipe Neto virar um intelectual público de esquerda. E, tipo, por que isso é possível? Eu tenho fé no QI dos caras de esquerda mais old school, assim, pessoa, mas a parada, cara, é que eles só implodiram sistemas de mérito já, entendeu? Então, Sim. tipo, é por isso que por que a esquerda, establishment, de forma geral, tudo que é certo. meio left tá meio que desmoronando. É porque os sistemas de mérito foram implodidos, sabe? Então, um cara tipo Felipe Neto
ele talvez seja o grande porta-voz da próxima geração, que vai ser irrelevante politicamente, como tudo aponta, né? Mas vai acontecer, entendeu? Na frente dos nossos olhos. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria contra, entendeu? Cara, eu também apostaria contra. Eu acho que o Felipe Neto ele vai ficar na categoria do cara que é meio midwit, assim, de esquerda, entendeu? Que é o cara que consome os slop cultural de Hollywood e Você tal. acha que ele vai ficar gosta. acima ou abaixo do Leandro Carnal? Que também virou Abaixo, uma parada abaixo, left-coded. Abaixo. É? É. Tudo bem. Mário Sérgio Cortella, então a vaca Abaixo dá leite também, pra mim, ou você tira leite da vaca? Abaixo. Abaixo também? Sim. Pra mim, inclusive, a hierarquia, na minha opinião, é isso. É tipo, o Felipe Neto ele é a parada mais alta antes de você chegar nessas coisas que conseguem ser minimamente toleráveis pra alguém que, sei lá, não seja retardado, entendeu? Tipo, Mas eu confio que tem gente de esquerda que ainda é inteligente que não vai ter interesse nisso. Sabe? Eu conheci muita gente inteligente de esquerda na minha vida. Eu espero que ela não esteja caindo, Velha, caindo né? nessa. Era mais velha, sim. Porque O pessoal nego jovem, inteligente, quando é mais de esquerda, costuma ser uma coisa meio dissimulada, assim, na minha opinião. Ou é dissimulado, tipo, autista do PCO. Sim. O PCO deve ser o Tu conhecer partido... alguém inteligente dessa laia meio PCO, assim, cara? Pelo menos rico em informação, sim, cara. Inteligente é aquilo, né? Você tá no PCO, mas pelo menos o cara é estudado, assim, rico em informação. E, cara, pra mim, isso era pra ser um episódio sobre incentivos fiscais e políticas econômicas do governo para retomar a pandemia. Acabou virando um rant imenso sobre o Felipe Neto virar um intelectual público de esquerda. Mas eu espero que tenha valido a pena aí. Tenta não ideologizar a parada do Perse, né? Porque não é exatamente isso. Sim. Era uma política econômica bem razoável, meio que estava. E também pró-negócio, né? Estava sendo antagonizado pelo PT, só que, dado que passou, o PT empurrou a boiada. Na verdade, empurrou em você, contribuinte, aí está subsidiando a Play 9. Mas um comentário também, tipo, o Léo Siqueira, ele é um cara inteligente, assim, eu sigo ele no Twitter. Ele é um cara um pouco... Enfim, e aí o comentário que eu tenho pra fazer Não foi ele que refutou o Eduardo Paes? A foi conta do show da mesmo, Madonna? Esse cara refutou a conta do show da Madonna. Esse cara é tipo um economista e ele realmente usa o conhecimento dele de economia pra contribuições válidas pra discussões de política no Twitter e tal. Só que pra mim, o comentário dele que ele fez tentando comparar isso com o mensalão dos artistas é um pouco do problema, cara, do populismo político, sabe? Porque eu tenho certeza que se a gente sentasse com o Léo Siqueira e conversasse com ele, tipo, pô... meio forçação de barra, né? Falar que isso é um mensalão, dado que foi o Bolsonaro que começou, o Lula tentou travar, a maioria do dinheiro foi pra porra do iFood, sabe? Nego tipo Gustavo Lima, que é meio right-coded, assim, pegou dinheiro e tal. O Léo Siqueira provavelmente concordaria, só que eu acho que esse cara era deputado estadual em São Paulo, ele ainda é um negócio assim, e ele acaba tendo que cair em ter que fazer essas baixarias por causa de populismo, assim, né? Porque, pra quem assistiu o episódio de ontem ou agora do Spotify, ele tem que fazer uma coisa que tem um apelo pro cara que é o tio França da vida, sabe? Se o cara vai ficar revoltado, vai ficar, Felipe Neto, meu Deus. Tem uma palavra, cara, que nego acho que do MBL usa pra falar meio que do brasileiro médio, meio retardado. Bobson. Exato, o Léo Siqueira tem que apelar pra um Bobson, enfim, você pode chamar como você quiser, tem gente que chama de... Tio França. A gente vai chamar de tio França, né? Mas se bem que eu acho que o tio França é uma parada mais baixa. É mais baixo. É o cara que tá um pouco acima do tio França. Sim. Tem gente que nos círculos americanos chama de hobbit, sei lá o quê. É isso, o cara tem que apelar pra uma coisa muito populista e baixa, e eu sinto que pro Léo Siqueira individualmente isso deve até fazer sentido pra carreira política dele, né? Porque esse thread aqui, cara, já tá 46 mil likes, sendo que ele tem o quê? Ele tem algumas horas só, sabe? Quase 10 mil retweets, sabe? Isso vai ter um alcance muito longo essa parada. Então, pra ele individualmente vai ser bom, mas tem um problema de ação coletiva, porque eu acho que pro movimento político como um todo é ruim. Porque esse tipo de post, na minha opinião, ele dá atenção, mas ele tira prestígio, sabe? Porque você tá fazendo uma afirmação que é falsa, sacou? Isso não é um mensalão de influências de artistas, entendeu? E aí você parece ou ser burro, porque você não entendeu que não é isso, e o Léo Siqueira, ele evidentemente não é burro, sabe? É óbvio, você vê qualquer coisa dele, não é burro. Só que aí parece que ele é um cara levemente, tipo, populista, assim, sabe? No sentido de que tá disposto a engrandecer certas coisas pra chamar atenção. E eu acho que isso é ruim, cara. Eu acho que... Sim, é ruim, né? É ruim porque tudo que acontece que é de mentes, assim, é de cima pra baixo, entendeu? Então você tem que tentar mirar na coisa mais alta possível, se estabelece na coisa alta, e na medida que a coisa alta desce, aí que sim que os seus movimentos, as suas ideias, etc., tem poder. E isso aqui óbvio que não tem problema, tipo, pessoas
intermediárias indo colando em você no meio. Mas você tem que mirar lá em cima, porque lá é no movimento de descida de cima para baixo que você vai acumular poder, influência e tal. E esse tipo de coisa faz com que mensagens mais à direita e tal fiquem mais, sei lá, percam um pouco tesão, assim, pra nego que é elite intelectualmente, sabe? Mas a parada é que o que é pior de tudo é que você não vai conseguir defender esse ponto num debate, entendeu? Não vai, Tipo, se absolutamente não. você confrontar um cara de esquerda falando sobre o mensalão dos influencers e artistas, se for um cara preparado, Vai te jantar, você, pô. não, você vai ser humilhado. Exato, é. O cara vai te esculachar num nível bizarro, entendeu? Então, é isso, né? E eu nem necessariamente culpo tanto assim o Léo Siqueira, porque ele é um político, tem que se eleger e tal. Eleger o voto do intelectual vale tanto quanto o voto do pedreiro e tal. Nada contra os pedreiros também. Mas esse é um dos motivos que a gente fala muito para as pessoas, cara. Recentemente no nosso programa de menos fizeram a pergunta, qual é a melhor forma de eu me informar? E a gente falou muito que é tipo, cara, você tem que estar no Twitter, mas especificamente no Twitter americano. Por quê? Porque se o Léo Siqueira, o cara é economista e tal, de uma faculdade boa aqui, a FGV de São Paulo, tem até mestrado no exterior e tal. Visitando Yale. Mano. Exato. Se esse mano, o cara desse calibre, assim, né, nível de inteligência dele, tivesse fazendo post pro Twitter gringo, ele não teria que apelar para esses populismos, sabe? Se ele tivesse tido essa foto, estaria sendo corrigido por pessoas da direita. Exato, né? se ele estivesse escrevendo dessa forma, estaria sendo corrigido por pessoas de direita. Cara, isso é incorreto e tal, por tal motivo, e eles debateriam e construiriam um novo consenso. Assim, se essa realmente fosse a opinião honesta, né, do Léo Siqueira, mas eu acho que ele opera, é o que você falou, ele opera em dois níveis. Populismo, exato. Ele opera em dois níveis. Ele é um cara muito inteligente, ele tem o conteúdo e ele sabe exatamente onde bater. Isso é um negócio que tem que tirar o chapéu. Cara, a performance dele no bagulho da Madonna foi sensacional, mano. Ele fudeu o Eduardo Paes. Ele foi um dos caras que fez o melhor argumento contra a escala 6x1 também que eu vi. Exato, ele é um cara muito bom. Os dois, eu sigo ele, o pessoal segue ele, a gente tá sempre de olho, a gente tá dando moral pro tweet dele. Sim. O tweet dele tá indo bem pra caralho, mas é isso. Ele é um cara inteligente pra cacete, mas ele precisa comunicar isso de alguma forma. Então ele só joga munição, assim. E isso é melhor pra carreira política dele, né? Tem uma motivação egoísta e na Way também, assim, não é de todo detrimental, porque democratizar essa informação também. Sim. Enfim, vai degenerando. Mas eu não acredito em democratizar a informação, eu acredito em elitizar a informação, sim. entendeu? É a nossa tese, entendeu? Mas... É o que tá certo. Mas enfim, é isso, pessoal. Mas é isso, pessoal, muito obrigado. Obrigado porque entrou na plataforma para ver o episódio bônus, que a gente tá colocando um assunto bem spicy, que a gente não poderia falar no YouTube. Sim. Segue a gente no Twitter, o meu arroba é pessoa_a99. Não é arroba novos clássicos, eu roubei o arroba do Pessoa. Segue a gente no Instagram, Novos Clássicos _OFC, não é UFC, e Novos Clássicos no YouTube também. A gente acabou de botar uma tier list falando de história da Europa e tal, então se você gosta desse tipo de conteúdo, provavelmente você vai gostar lá também. Muito obrigado. Valeu.